Então é uma alegria estar aqui junto com a irmã Marlene, o padre Paulo Gil, para a gente falar sobre um tema muito importante, que é vivendo a catequese renovada 40 anos depois. E eu fico feliz porque eu sou fruto da catequese renovada. A catequese renovada começou em 83, eu nasci em 84. Né? Então eu já nasci com essa reflexão tão importante. Né? E aqui nós temos a irmã Marlene, que foi uma pioneira, acompanhou toda a reflexão, o antes e a importância da catequese renovada. Depois o padre Paulo Gil, que trabalhou também ardorosamente para que essa catequese renovada chegasse às nossas comunidades. E foi esses 40 anos de catequese renovada que fez com que hoje nós estivéssemos aqui refletindo e falando sobre iniciação à vida cristã. Né? Então, nós vamos começar o nosso bate-papo, padre Paulo Gil e irmã Marlene, situando vocês um pouquinho sobre o contexto histórico. O porquê que é tão importante falar hoje sobre os 40 anos do documento Catequese Renovada. Depois, irmã Marlene, de 400 anos de uma catequese de pergunta e resposta. Então, imagino que foi uma mudança de mentalidade muito grande. Então, talvez a senhora que tem toda essa história na cabeça pudesse situar os nossos catequistas nessa temática. Então, para mim, é uma grande alegria de estar aqui e trazer toda essa caminhada, mas neste primeiro momento eu gostaria de situar um pouco o documento Catequese Renovada. Quem é que daqui conhece o documento? Padre Tiago podia mostrar? O Padre Paulo já está mostrando aqui. Quem é que tem em casa este documento? Então, pelo que eu estou constatando, ele é ainda bastante desconhecido. Este documento, ele não caiu do céu. Ele foi fruto do Concílio Vaticano II. Principalmente dois documentos, que é a Dei Verbum, que vai falar sobre a revelação, e outro, a Sacrosanto Concílio, que vai falar sobre liturgia. Em 1968, quando os bispos se reúnem em Medellín, eles trazem o concílio para a América Latina. Sobretudo no Brasil, porque o Brasil participou diretamente com seus bispos no concílio. E o documento de Medellín tem um capítulo especial sobre catequese. Além destes documentos do concílio Medellín, nós vamos ter em 79 Puebla, nós temos em 1975, a Evangelii Nuntiandi, que é do Papa Paulo VI, e logo em seguida, quando o Papa João Paulo II assume, um ano após, ele nos coloca, e coloca para o mundo inteiro, um documento que revoluciona a caminhada da catequese, que é o Catequese Tradendi. Este documento, ele é fruto de um sínodo, que foi o sínodo de 1977, e ele, o Papa, na sua novidade de papado, é o primeiro documento que ele escreve. Agora, vocês imaginem com que entusiasmo ele vai escrever esse documento. Talvez para nós, que aqui nós temos uma geração mais nova de catequistas, então, o padre Zezinho, o que o padre Zezinho nos disse na sua fala?
que é preciso conhecer. Quem não conhece não pode ter um fundamento para poder ter os documentos na igreja na mão e poder se fundamentar e trazer para nós argumentos que são próprios da igreja. Então, estes documentos pautaram todo um chão que depois vai frutificar no documento Catequese Renovada. Muitos de nós, certamente, ainda nem tinham nascido, mas muitos viram pela primeira vez um Papa pisando no Brasil, que foi João Paulo II, hoje santo. E, em 1980, falando para os bispos do Brasil em Fortaleza, ele disse uma frase que despertou para que o documento nascesse. Ele diz: a catequese em vosso país é uma urgência. E isso ele diz para os bispos. E os bispos, então, acordam que realmente a catequese no Brasil vivia uma lentidão. Ainda nós estávamos acostumados com o catecismo da pergunta e da resposta. Uma catequese doutrinal e especialmente pautada sobre sacramento. Assim, os bispos, em 3 assembleias, em 1981, 82 e 83, o tema volta de estudo sobre este documento. Mas o mais interessante deste documento, que os historiadores dizem que ele foi feito num fluxo e num refluxo. Porque as bases, os catequistas, participando, dando ideias para que nascesse esse documento. E foi o que aconteceu. Esse documento, a gente pode dizer que ele passou por muitas mãos. Foi feito em espécie de mutirão, onde todos nós, na época, pudemos dar o que nós também queríamos neste documento. E ele é muito popular. Ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo fala catequese e comunidade na história. Vejam que esse documento, ele tem uma trilha que vai do começo ao final. É a comunidade. Irmã Marlene, só antes da gente entrar no documento, sim, a hora que a senhora falava de Medellín, de Puebla, eu vi a carinha de algumas pessoas dizendo assim: o que a irmã está falando que eu não sei o que é isso? Então, eu acho que é bom a gente, talvez, contextualizar um pouquinho essa caminhada histórica, né? Antes da gente entrar no documento. Então, vamos recordar. Antes do Concílio Vaticano II, o que aconteceu em que ano mesmo, vocês sabem? 1962. O ano passado nós celebramos 60 anos da abertura do concílio. E como que era a igreja antes? A irmã Marlene já tinha dito. Era uma igreja hierárquica, onde o padre celebrava lá na frente e o povo fazia suas devoções. Então, boa parte da nossa catequese era uma catequese devocional. A gente não tinha uma compreensão do que era o mistério celebrado, da doutrina de fato da igreja. Então, os padres tinham ali a sua liturgia e o povo tinha a sua religiosidade. E aí se tinha uma preocupação muito grande pela doutrina, sobretudo porque a gente veio de uma época de muitas heresias. Então, para não se ter essas heresias, você tinha essa doutrina que era decorada, de perguntas e respostas.
E aí hoje eu brincava com a irmã Marlene, né? Como que era essa catequese, irmã? E aí ela me contando, né, de como que era, e sabe até hoje as respostas, né, irmã? Porque tinha que decorar, de fato. E aí então o Papa São João XXIII convoca o Concílio Vaticano II, né? E é nesse concílio que os padres conciliares começam a ver a necessidade de uma mudança de eixo, de um retorno às fontes. E por isso que eu vou pegar aqui o compêndio dos documentos do Concílio Vaticano II, e a irmã Marlene citou a Dei Verbum e a Sacrosanto Concilium, como duas grandes documentos promotoras dessa renovação da nossa catequese. A Dei Verbum, que vai falar sobre a revelação divina, né, trazendo essa centralidade, essa cristologia, a nossa fé cristocêntrica, né, então o mistério pascal, e aí, então como isso é celebrado na Sagrada Liturgia. E aí, né, amanhã nós vamos retomar um pouquinho isso na minha fala amanhã de manhã, mas eu acho que vale a pena a gente antecipar aqui, quando o número 64 diz assim: sob orientação do ordinário local, seja restaurado o catecumenato de adultos, divididos em diversas etapas. Desta maneira, o tempo do catecumenato seja destinado a catequeses profundas e santificados pelos ritos sagrados, realizados sucessivamente em cada etapa. Ou seja, com isso se restaurava não aquela catequese da igreja primitiva, essa que nós falamos tanto de iniciação à vida cristã, de catecumenato. Porém, imaginem 60 anos atrás, depois de 400 anos de uma catequese de pergunta e resposta, e de uma igreja distante muitas vezes do nosso povo. E então, o Concílio Vaticano II provoca os bispos, né, a um retorno às fontes e a uma igreja muito mais povo de Deus, né? Não mais essa visão de que o padre está lá e Deus está lá longe, mas ele está no meio de nós. E com isso, então, ele provoca e dá liberdade, autonomia para as conferências episcopais. E aí nós temos o CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano. E o CELAM, né, articula os diversos países da América Latina e Caribe para dizer assim: o concílio propõe isso, como nós podemos trazer isso para a nossa realidade? E aí vem as conferências latino-americanas, Puebla, Medellín, Santos Domingos e Aparecida, que aconteceu aqui, que foi a última. Por isso que o documento de Aparecida é tão importante, porque nós vamos percebendo um amadurecer desse processo. E é dentro desse contexto que vem a catequese renovada. Padre Paulo Gil, o senhor pegou o documento Catequese Renovada, né? Fale um pouquinho para nós a importância, né, na época desse documento, quando ele surge, como que foi compreendido e recebido esse documento? Então, eu tinha apenas 4 anos no Ministério da Catequese. Eu era catequista, iniciei em 79, em 83 foi então apresentado o documento Catequese Renovada. Para nós catequistas da época, recebíamos a ideia de que alguma coisa ia acontecer de novo. Sempre quando a igreja pensa nas inquietações, nas necessidades, e também fazendo uma leitura da situação, da realidade e do tempo, da história, ela propõe diretrizes, propõe em forma de documentos, uma fundamentação e ao mesmo tempo nos prepara para as consequências que virão depois que o documento chegar nas mãos do povo, nas mãos dos catequistas, que é o caso, né? Então eu fiquei sabendo, olha, tem um documento novo que vai ajudar nós catequistas. 3 anos depois, eu participei como seminarista da primeira Semana Brasileira de Catequese, quando aí sim eu fui apresentado ao filho novo, ao documento que nascia, Catequese Renovada. Para quem participou da primeira Semana Brasileira, sabe que a partir daquele momento, a partir daquela semana, muitas coisas mudariam na história, o rumo da catequese no Brasil. Então a irmã falava de um tempo de lentidão. Sim, imaginem vocês, depois de 400 anos de catequese ou de uma evangelização que pontuava fortemente
a dimensão doutrinal, não é? Agora vem a necessidade de uma renovação. Mas o que vem de novo? Esta era a grande pergunta. E aí, conhecendo depois o documento, a irmã vai pontuar os capítulos, depois a gente vai resgatar alguns pontos importantes, mas só para dizer, começou lá onde eu trabalhava como catequista, e a partir da Semana Brasileira, o entendimento de que o que foi importante passar pela doutrina, precisamos conservar, precisamos continuar falando sobre fé, mas precisamos agregar ao discurso, à catequese sobre a importância da fé, a dimensão humana, a vida. Então, a partir daí, a gente começou a entender como esse processo de interação fé e vida começou e continua acontecendo. Que bom. Então, é a partir desse documento que a gente começa a descolar daquela catequese escola de decoreba, né, de saber a doutrina apenas do ponto de vista teórico, para trazer e resgatar a importância de uma catequese vivencial, experimental. Exatamente. Nós vamos ver que eu acho que a catequese renovada não falava de catecumenato diretamente, porque não se tinha clima ainda, não se tinha terreno. Então, podemos dizer que o documento Catequese Renovada vai preparar o terreno, aquele terreno duro. Vocês já foram plantar alguma coisa e ver aquele terreno que a gente precisa ali de molhar, colocar um enxadão para abrir o buraco, jogar adubo. Então, Catequese Renovada surge primeiramente como esse preparar o terreno, né, para que depois, hoje, 40 anos depois, nós estivéssemos aqui falando sobre iniciação à vida cristã. Mas, irmã Marlene, deixa eu falar alguma coisa para... Só ia dizer, como você antes falava, é importante considerar que para todo o processo de renovação, é muito importante o tempo anterior, que é o tempo de preparação. Então, como a irmã citou alguns documentos e algumas datas importantes, tudo que aconteceu antes de 83, eu acho que caracteriza esse empenho ou esta preparação para o que depois seria apresentado como grande novidade para a catequese, não? Se hoje nós estamos celebrando 60 anos da Sacrosanto Concílio, né, nós tivemos então, e 40 anos da catequese renovada, nós tivemos 20 anos só para tentar assimilar o que o concílio queria. E por isso que o Papa precisou vir ao Brasil e chamar a atenção dos bispos a dizer, o que vocês estão fazendo com a catequese? Né? Então a gente precisou de um empurrãozinho, né, para que isso saísse. Então essa provocação resultou numa pesquisa, numa consulta na Igreja do Brasil, e toda essa consulta, esse trabalho feito a várias mãos, né, numa grande reflexão, resultou no Catequese Renovada. Irmã Marlene, a senhora falava que o documento da Catequese Renovada estava estruturado em 4 capítulos, e a senhora falava do primeiro capítulo, né? Então, recorda para nós, o que fala o primeiro capítulo? O primeiro capítulo, ele coloca a catequese e a comunidade na história da igreja. Uma coisa assim muito sintética, mas ali já dá para perceber que dá uma tonalidade que vai perpassando o documento e finaliza com o 4º capítulo, que fala sobre uma comunidade catequizadora. E o segundo fala, sobretudo, dos princípios da catequese e começa colocando todo um caminho sobre o processo da revelação de Deus. Neste capítulo vai ainda nos colocar sobre método, lugares, sobre o catequista. Quem é esse catequista? Tem algo maravilhoso que nos fala sobre o catequista que foi pouco explorado, sobre quem é esse catequista neste contexto da catequese renovada. Vai colocar também, vai chamar a atenção que os primeiros interlocutores são os adultos.
E a gente sabe que é preciso a gente voltar para a ideia dos adultos, porque eles são os protagonistas da fé. Se nós ficarmos só com as crianças e os adolescentes, nós vamos ter uma catequese muito infantil. E esquecemos o documento que já nos dizia naquela época da importância da comunidade e nela os adultos. Além disso, este documento, o que ele tem de maior extensão em páginas e em fala? Ele vai falar sobre o conteúdo da catequese, que é a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade sobre a igreja e a verdade sobre a pessoa humana. Aqui tem um conteúdo fabuloso e que talvez nas nossas andanças, nos nossos estudos, foi mais usado o primeiro capítulo, o segundo capítulo e o quarto capítulo, e o capítulo do conteúdo não teve tanta exploração para colocar as bases de um bom conteúdo. No final, então, vai falar da catequese, de uma comunidade catequizadora, e ele vai falar sobre, passo por passo, como é que a gente faz uma comunidade catequizadora. E o final, a conclusão, eu acho fabulosa a conclusão. Diz assim, que a catequese renovada, e assim os bispos assumem, vejam quantos anos já estamos vivendo aquilo que nós estamos trabalhando hoje na catequese. Diz lá no número 318, reafirmamos que a catequese é um processo de educação comunitária, permanente, progressiva, ordenada, orgânica e sistemática da fé. Portanto, ele dá, só nesta frase tem 5 caracterizações da nossa catequese. Por isso que é bom a gente estudar esse documento. E ainda continua, sua finalidade é a maturidade da fé. E aquilo que o Padre Paulo dizia antes, a maturidade da fé, ela vem ajuntada com a experiência que nós fazemos. Aqui neste congresso, nós falamos tantas vezes de experiência de fé e de experiência de vida. Nós não podemos separar a vida da fé, nem a fé ser separada da vida. Eu me lembro ainda do Frei Bernardo Canci, que celebramos 25 anos da sua morte, o ano passado. Numa certa ocasião, ele levou um pote de tinta amarela e um pote de tinta azul. E depois, num terceiro pote, ele despejou essas duas tintas, misturou e saiu verde. Para quê? Para que ele fez isso? Para mostrar para os catequistas que fé e vida não se separam. Eu acho que a catequese de inspiração catecumenal, iniciação à vida cristã, ela está pautada sobre esta integração. Então, a maturidade da fé num compromisso pessoal e comunitário. Nós não podemos separar o pessoal do comunitário, nem o comunitário do pessoal. De libertação, só deixa eu terminar de ler aqui o 318. De libertação integral, que deve acontecer já aqui e culminar na vida eterna feliz. Pode falar, Tatiana. Excelente, irmã. A senhora falando, me vinham muitas coisas na cabeça, porque
né? A gente estudou a catequese renovada, mas eu acho que não com essa profundidade, com essa visão, porque a gente já pegou uma reflexão muito mais mastigada e amadurecida. E a senhora falava do primeiro capítulo, né? E aí falando da comunidade, né? O concílio vem resgatar essa dimensão eclesiológica da igreja como igreja corpo de Cristo, né? E essa igreja povo de Deus, né? Então, e aí depois vai falar no quarto capítulo, de uma comunidade catequizadora. Olha, até pouco tempo as nossas diretrizes gerais da ação evangelizadora falava de uma igreja casa da iniciação à vida cristã. Vejam que a reflexão começou lá atrás, mas essa reflexão vai sendo amadurecida, né, para entendermos a iniciação, que não é fruto apenas do catequista, ou de um grupo ou outro, mas é toda a comunidade que deve catequizar, né? E o padre Paulo Gil também, com certeza, tem coisas interessantíssimas para destacar, e com certeza na época foi a novidade, né, para o senhor. Então eu vou resgatando um pouquinho a minha memória como catequista naquele tempo. E uma palavra que apareceu muito nova e que pode ser resgatada no documento, e que para nós, na época, não fazia muito efeito, era entender a catequese como processo. É um processo. Veja, estamos celebrando, comemorando 40 anos e ainda estamos descobrindo os princípios, as novidades. Para algumas paróquias e comunidades, ainda com certeza muito que o documento traz é uma surpresa, é uma novidade, é muito novo ainda, mas muitos já conseguiram colocar em prática, não é? E perceber quais foram as consequências depois da apresentação do documento. Então, quem já tem o documento e quem não tem, faça um esforço para tê-lo, porque não pode faltar na biblioteca do catequista ou catequese renovada, de jeito nenhum, né? Então, quando tiverem, e quem já tem, depois deem uma olhadinha no parágrafo 129. O parágrafo 129 que volta, então, lá para o começo, embora aqui a gente já está falando da comunidade catequizadora, lá no começo já apontava para esta conclusão. Então, vejam lá, no parágrafo 129 o texto diz: sempre mais se impõe uma educação permanente da fé, que acompanhe o homem por toda a vida e se integre a um seu crescimento global, ou seja, um processo permanente de educação da fé. Não é só passar para o outro o que eu aprendi, o que eu sei, o que eu estudei, mas é conviver. Então nós aprendemos com o documento Catequese Renovada, que catequese se faz na vivência e na convivência, convivendo com o seu grupo, com sua comunidade, conhecendo sua comunidade. Se destacou tanto a importância do catequista se sentir pertencente a uma comunidade, fazer parte e conhecer a vida, a história dessa comunidade. E continua o texto assim: a comunidade catequizadora, portanto será o tema do quarto capítulo, mas aqui já no começo diz: a comunidade catequizadora velará zelosamente para que isso aconteça de fato, estabelecendo uma organização. E aí o texto segue, ou seja, todo o processo requer um bom tempo de preparação para a sua realização. E aí vem a organização de um novo jeito de se fazer catequese, de um novo agir. E a irmã Marlene ainda falava de colocar os adultos como primeiros destinatários dessa nova catequese, né? E aí a senhora falando, eu me lembrava, Padre Paulo Gil, que lá na Arquidiocese de São Paulo nós estamos num processo de sínodo. E foi feito um grande censo, né, da igreja da Arquidiocese de São Paulo. E uma grande coisa que chamou a nossa atenção nos dados do sínodo foi o aumento do número de catequizandos de adultos. Como que tem aumentado pessoas, né, porque a gente acabou saindo de uma igreja onde todo mundo era católico, que batizava muitas vezes por uma questão social, né? Agora muita gente está vindo para a igreja que nem batizado foi, né? De pessoas que nem religião têm. E quantos são estes que estão vindo?
E olha, nós estamos percebendo esse aumento agora, mas o Catequese Renovada já nos chamava a atenção para dizer, precisamos nos preparar, porque essa será uma realidade do futuro. Irmã Marlene, mas desses 4 capítulos, olhando o documento 40 anos depois, o que a senhora vê que ainda é atual desse documento e que talvez ainda precisa ser retomado nas nossas reflexões hoje? Então, eu vou focar alguns elementos que penso que também é algo que bate na nossa casa de catequistas. Um dos elementos que nós precisamos, de forma urgente, é tornar a palavra o texto principal de toda a comunidade e de oração cotidiana. A palavra é a fonte, a palavra é o que nos dá respaldo para a gente poder dizer que somos cristãos e que professamos o seguimento de Jesus Cristo. Temos que dar prioridade à palavra. E o documento já diz que, até sublinhei aqui, o centro, o coração da catequese é a palavra de Deus. Outro tema que eu gostaria de chamar a atenção é uma catequese celebrativa. Eu sempre costumo dizer para os nossos catequistas que é preciso que nós, catequistas, criar gosto para celebrar. Quanto catequista diz assim, para a catequese a família vem, para a catequese semanal das crianças, a criança vem, mas não vão à missa. Mas será que nós fazemos este processo de criar gosto de celebrar? E este é um desafio nosso. Está aqui um liturgista que certamente amanhã vai nos falar também sobre esta questão. Catequese e liturgia, eu costumo dizer que são 2 almas gêmeas. Elas jamais vão se separar. Outro aspecto que eu penso que o Catequese Renovada nos lança é que hoje a tecnologia ela tem passos largos. Porém, quando se trata de cuidar do ser humano, isso ainda tem que se tornar algo muito visível para nós. Cuidar das pessoas, cuidar do ser humano que está na nossa frente, cuidar para que este catequizando tenha gosto de viver, que tenha gratidão de dizer, Senhor, obrigado pela vida todos os dias. Às vezes a gente se preocupa muito com o conteúdo, mas a palavra de Deus nos dá a oportunidade para a gente dar valor à vida e cuidar da vida. Outro elemento que eu acho que precisa ser retomado nos vem da Conferência de Santo Domingo, porque esta Conferência de Santo Domingo é a base deste documento, é a base. E toda hora está falando em comunhão e participação. Olha o sínodo já previsto, aliás, a sinodalidade já com o pensamento neste documento. Sinodalidade. Estamos vivendo um tempo e o Papa nos chama para sermos irmãos de caminhada. Então, Santo Domingo nos chamava a atenção para um novo ardor. Que novo ardor é este? O novo ardor hoje é Jesus Cristo. É a paixão por uma causa. Quando a gente
se apaixona por esta causa de Jesus Cristo, a gente enfrenta qualquer problema. Outra questão que ele fala, novos métodos. Novo ardor, novos métodos. Que novos métodos nós temos hoje? É a iniciação à vida cristã. É uma catequese de inspiração catecumenal. E também chama a atenção para novas expressões, uma nova linguagem. Qual é a linguagem que nós apresentamos hoje e que desperta nos catequizandos a vontade de seguir Jesus Cristo? Será que a nossa linguagem não é muito complicada? Enquanto que do Evangelho é uma linguagem fácil. Então, uma nova linguagem, é a linguagem do nosso tempo, é a linguagem da cidade, é a linguagem da diversidade. É na diversidade que nós nos encontramos. E quanta diversidade tem na nossa catequese. Outro aspecto, para ir finalizando, é uma formação permanente de catequistas. O catequista tem que descobrir que ele é protagonista da própria autoformação. Ele tem capacidade, tem condições, tem uma experiência que nós estamos fazendo, é de uma formação de pequenos grupos de catequistas. Se encontram por proximidade e nós damos o caminho para esse estudo de grupos pequenos. Não dá mais hoje para a gente reunir numa escola 100 catequistas. Não dá. O catequista passa a ser desconhecido. Ele não vai levar o que aprende para alguém. Mas quando ele se obriga a estudar no grupo, ele aprende e ele faz tudo o que ele aprendeu com outro catequista. Então, nós vamos ter que usar um outro método de estudo. Não vale só o conteúdo. É preciso que o catequista se encontre para chorar as suas mágoas. E a gente faz isso na sensibilidade do pequeno grupo. E aí a gente pode pegar o documento e ver quando fala sobre o grupo de catequistas, grupo pequeno, porque a nossa fé é preciso ser comunitária de pequeno grupo. E por fim, é importante que a gente possa assumir com a ecologia integral. Não é mais possível a gente só pensar numa formação do catequista, em que ele entra um dia todo dentro de uma sala, e os problemas ficam fora da porta, a destruição da natureza fica fora da porta, a poluição dos rios, a fome, enfim. E tudo isso precisa fazer parte deste contexto de uma ecologia integrada. É cada um cuidando do todo, e o todo cuidando de cada um. Muito bem, irmã. Padre Paulo Gil. Queria só acrescentar uma palavra, já concluindo também minha fala, dizendo que essa novidade toda, como renovação para a catequese, requer um compromisso com a vida de fé em comunidade. E esta fé vivida, celebrada e testemunhada na experiência concreta da vida comunitária, ela abre portas para um processo permanente de conversão. Então, aquela catequese renovada que vinha proposta num documento, continua sendo um apelo para nós ainda hoje, para que renovemos o nosso jeito, o nosso modo de fazer catequese, adequando a nossa prática ao que a Igreja espera
ao que a igreja diz, ao que o Papa propõe, por exemplo, no caminho da sinodalidade. Então é assim que a gente dá continuidade a um documento que celebra 40 anos, mas ainda vai continuar muito vivo, muito presente e ainda sendo novidade para muitos por longos anos, eu acredito. Olha, vou dizer para vocês, fiquei com vontade de retomar o documento e ler de novo, agora, né, com atenção a esses pontos que o Padre Paulo Gil e de modo especial a irmã Marlene, né, que vocês viram, né, ela tem o documento em si, né, dentro dela, e retomar essa leitura. Essa conversa instigou vocês também a retomarem o documento? Que bom, nós já pedimos para a Edições CNBB fazerem uma reimpressão desse documento, né? Porque o documento que a gente tem já tem 40 anos, né? Sim. E agora precisamos, com um novo acordo ortográfico e etc., atualizar esse texto para publicar. Então, em breve, quem não tem o documento ainda vai ter e vai achar na Edições CNBB muito em breve. E quero encerrar fazendo um convite, né, irmã Marlene? Nós vamos ter um grande evento celebrando os 40 anos do documento Catequese Renovada, que vai acontecer de 1 a 3 de setembro, aqui no Santuário Nacional, promovido pela Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Padre Janisson, que é o assessor nacional de catequese, não pôde estar presente aqui, mas ele me mandou inúmeras mensagens. Não esqueça de convidar nossos catequistas para participar desse grande evento que vai marcar os 40 anos do documento Catequese Renovada. Então, queremos nos encontrar aqui novamente, que dia? De 1 a 3 de setembro, aqui no Santuário, para celebrarmos esse documento tão importante. E lá nós vamos ter, né, aqui foi só um aperitivo, mas conteúdo muito mais aprofundado para dizer, o que nós temos hoje não caiu do céu. Como a irmã Marlene dizia, foi uma caminhada. Depois do Catequese Renovada vieram muitos outros documentos, de modo especial o documento 107, Iniciação à Vida Cristã, itinerária para formar discípulos missionários. Uma leitura atenta a esse documento e ao Catequese Renovada, nós vamos ver que tem muita coisa em comum. Sem dúvida, o documento Catequese Renovada abriu as portas, preparou o terreno para toda essa reflexão que fazemos hoje. Padre Tiago, eu queria também fazer um convite, antes de encerrarmos, rapidinho. Nós vamos fazer uma jornada de catequese no Rio Grande do Sul, nós da Rede Lumen de Catequese, em abril, 19, 20 e 21 de abril, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, para refletir a catequese renovada, a nossa caminhada como catequistas e a dimensão vocacional da nossa missão, porque vamos celebrar também nesse ano 2023 o terceiro ano nacional, né, o terceiro ano das vocações, o vocacional. Então vamos unir esses dois temas nesta jornada que vai acontecer em abril. E só para trazer um presente, uma das nossas publicações é um livro sobre Frei Bernardo Canci, Memória e Herança, um pensamento dele que deve permanecer para sempre, que nós aprendemos do ventre materno ao ventre da terra. Esta é uma herança e uma grande memória que fazemos de Frei Bernardo. Quem nasceu em 1983? Ela gritou mais alto aqui, eu vou dar para ela, depois eu te dou outro, me procura depois, tá? Eu desço aí depois e te entrego, tá bom? Irmã Marlene. Obrigado. Tá, eu agradeço essa oportunidade e quero saudar os que vieram de Santa Catarina, sobretudo da nossa Arquidiocese de Florianópolis, aonde eu coordeno a catequese. E para dizer para vocês que eu sou irmãzinha da Imaculada Conceição, da congregação da Santa Paulina. Então, foi uma alegria de poder estar aqui e conversar com vocês. Muito e aqui obrigado, o Padre Paulo e o Padre Tiago, foi uma riqueza a gente ter conversado. Muito bem. Agradecemos, então, Obrigado. Essa oportunidade de nos reunirmos, 3 gerações, né, que viram essa
catequese nascer e agora estamos experimentando, A né? irmã Marlene me conheceu seminarista e eu conheci o padre Tiago seminarista. E assim a gente continua caminhando juntos. Que bom, são as histórias, né? Obrigada, Obrigado, gente. gente. Muito Deus obrigado, abençoe. gente. Até breve. Seguimos juntos na missão de levar adiante o Evangelho, né? Iluminados pela catequese renovada, os itinerários de iniciação à vida cristã, para que todos possam conhecer e vivenciar o Evangelho. Obrigado. Boa Tiago. missão a Obrigada. todos. Obrigado. Chama que eu vou, chama, chama.